Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer subtração de vetores, ou seja, encontrar o vetor diferença. Vamos ver que é uma tarefa bem simples, ok? Então me acompanhe aí. Observe esse exemplo aqui. Considere os vetores A e B e encontre o vetor diferença entre eles. Então vamos lá, você tem o vetor A e o vetor B e eu quero encontrar aqui o vetor diferença. O vetor diferença que eu quero nessa situação, pessoal, é o vetor A menos B. Eu quero o vetor A menos B. Veja, é uma tarefa simples de se fazer? Sim, porque para você encontrar o vetor diferença, você pode encontrar o vetor diferença fazendo uma soma. Como assim, professor? Por exemplo, se eu quero encontrar o vetor A menos B, você pode encontrar o vetor diferença dessa forma. Você pode encontrar o vetor diferença fazendo a soma de A com o oposto de B. Se você fizer isso, você vai ter o vetor diferença A menos B. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer essa sominha aqui. Veja bem, pessoal, você tem o vetor A e quer aqui o oposto de B. Esse é B. Quem é o oposto de B? É exatamente esse vetorzinho aqui. Esse vetorzinho é o oposto de B. Então veja, para encontrar o vetor diferença, basta eu fazer a soma de A com o oposto de B. E eu vou utilizar aqui o método do polígono, tá certo? Então, está aqui o vetor A. Deixa eu consertar esse daqui, tá certo? Está aqui o vetor A. Esse vetor é o vetor A. E eu quero somar ele com o oposto de B. Veja, pessoal, basta unir a extremidade de A com a origem do oposto de B. Ou seja, esse aqui é o oposto de B. Quem é o vetor soma disso daqui? É exatamente esse vetorzinho aqui, tá certo? Que nós estamos chamando ele aqui de vetor diferença, né? Veja o que foi que eu fiz para encontrar o vetor diferença. Eu encontrei o vetor soma de A com o oposto de B. Esse vetorzinho aqui amarelo é exatamente o vetor A mais o oposto de B, que é o que nós estamos procurando, é o vetor A, o vetor diferença, menos o vetor B. É assim que a gente encontra o vetor diferença, certo? Veja bem, pessoal, se vocês não lembram aí como somar vetores, acesse esse card aqui que eu disponibilizei 2 aulas detalhadas de como somar vetores pelo método do polígono e pela regra do paralelogramo, ok? Vamos fazer um exercício para fazer com que essa ideia de diferença de vetores, de vetor diferença, fique mais claro para a gente. Então acompanha o raciocínio aí, tá certo? Esse vetorzinho aqui é o vetor diferença, tá certo? Que é exatamente esse que estava aqui. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui. No plano quadriculado abaixo estão representados os vetores x, y, z e w. Determine os módulos de A, o vetor diferença 1, que ele está chamando aqui x menos y, e B, o vetor diferença 2, que ele está chamando aqui de z menos w. Então, foi dado esses vetores aqui, pessoal, e ele quer que você encontre os módulos dos vetores diferenças D1 e D2. Então, vamos começar aqui pela letra A, tá certo? A resolução da letra A. Veja, eu quero x menos y. É a mesma coisa de você fazer x mais o oposto de y. Se você fizer isso daqui, você vai encontrar o vetor D1, que é o que ele quer, o vetor diferença. D1. Tudo bem? Então, eu vou pegar x e somar com o oposto de y. Lembra que é y. Qual é o oposto de y? O oposto de y é esse vetorzinho aqui, tá certo? Esse vetorzinho. Então, eu vou somar x com o oposto de y. Então, vamos aqui, ó. Esse aqui é x, ó. Veja que esse vetor é x. Daqui para cá, eu trasladei ele daqui para cá, mantendo todas as características dele, direção, sentido, módulo, tá certo? X mais o oposto de y. Esse aqui é o oposto de y, tá certo? Pronto. Quem é o vetor diferença nesse caso, que é exatamente o vetor soma entre x mais o oposto de y, é aquele que vai dar origem do primeiro, a extremidade do último. Esse vetor aqui é o vetor diferença que ele está chamando aí de D1, tá certo? Ou seja, é o vetor x menos o vetor x mais o oposto de y. Ou exatamente isso, x menos y. E assim a gente encontrou o vetor diferença. Para encontrar um módulo desse vetor, é uma tarefa simples agora. Veja, pessoal, foi dado aqui que cada lado desse quadradinho aqui vale
1 a unidade de medida. Então, veja, daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o módulo aqui desse vetor D1, o módulo é de 6U, tá certo? O módulo de D1 é de 6U, que é a unidade de medida. Tudo bem? Tranquilinho aí? Encontrar o vetor soma. Ou melhor, encontrar o vetor diferença, basta, entre dois vetores, basta você fazer um mais o oposto do outro. Ok, pessoal? Então vamos seguir, mas antes de seguir, pessoal, se você estiver gostando desse vídeo, dá um like, compartilha ele com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Toda semana eu estou disponibilizando aula nova, tá certo? Se desejar, me siga aí nas minhas redes sociais. Vamos resolver a letra B. Então veja, na letra B, ele pede para você encontrar o vetor diferença Z menos W. Então lembre-se, para encontrar o vetor diferença, nesse caso D2, basta somar Z com o oposto de W. Se você fizer isso, você vai encontrar o vetor diferença D2 que ele quer. Então vamos lá, vamos primeiro encontrar o vetor oposto de W. O vetor oposto de W é exatamente esse aqui, ó. Esse vetor aqui, ó, é menos W. Ele tem a mesma direção, sentido oposto e o mesmo módulo, tá certo? Então agora eu quero encontrar o vetor diferença. Eu vou somar Z, tá certo? Eu vou somar esse vetor com o oposto de W. Então vamos lá. Está aqui o vetor Z, eu vou somar ele com o oposto de W. Basta unir a extremidade de Z à origem do oposto de W. Está aqui, ó. Esse é o oposto de W. Tudo bem? Quem é o vetor diferença, que nesse caso aqui é o vetor soma Z menos W, esse vetorzinho aqui é o nosso vetor diferença D2, o que ele quer. Tudo bem? Aí veja, foi pedido aqui na questão para você encontrar o módulo, o valor absoluto desse vetor, tá certo? Pessoal, se você observar a figura, não sei se você percebeu, o vetor D2, ele é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Não dá para ver direito, então eu fiz um destaque aqui, tá certo? Aí veja, o vetor D2, ele é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Ora, se é a hipotenusa desse triângulo, então você pode simplesmente utilizar Pitágoras, já que estou falando aqui de um triângulo retângulo, né? Lembrando que cada lado desse quadradinho aqui, ó, vale 1U. Tá certo? Então aqui vale quanto? Nesse cateto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6U. E aqui, esse outro cateto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui, ó, 8U. Se eu quero o vetor D2, o módulo do vetor D2, basta você aplicar Pitágoras. Você pode dizer que D2 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, ó, D2 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é 36, certo? E 8 ao quadrado, que é 64. Tudo bem? Então, veja, D ao quadrado é igual a essa sominha aqui, vai lhe dar 100, certo? Deixa eu consertar isso daqui. Essa sominha aqui vai lhe dar 100. Vamos lá. 100. E agora você basta extrair a raiz aqui, ó, basta extrair a raiz de ambos os membros. A raiz de 100 vai lhe dar o quê? Vai lhe dar o D igual a 10, a U, que é a unidade de medida. E é assim que a gente encontra o vetor diferença, tá certo? Pessoal, esse triângulo aí, 6, 8 e 10, é um triângulo pitagórico. Para quem conhece os triângulos pitagóricos, não precisava nem aplicar Pitágoras para encontrar a resposta, tá certo? Todo triângulo retângulo, que um dos catetos é 6, o outro é 8, certamente a hipotenusa é 10. Tudo bem? Mas você pode utilizar sim Pitágoras e deve utilizar Pitágoras que você encontra a resposta. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.